Olá, quem já tá entrando, deixa eu pegar aqui um negócio que caiu. Boa noite, quem já tá aí, a Michele, o Renato, a Rosana, tudo bem, Rosana? Alessandra, Nara, boa noite, gente. Estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Estou aqui enquanto o Max entrou. Enquanto o pessoal vai entrando, vou me organizando. Olha o tantinho de livro para essa live de hoje. Isso daqui é um pouquinho. Claro que eu não li todos hoje, são livros que eu já leio. Mas fiz minhas anotações, fui conferir de novo, que a cabeça é muito esquecida, para trazer algo científico para vocês, tá? Que é base. Tudo bem, Rosana? Manda um abraço à sua mãe, filha. Claro que tem uma pitadinha de Mildred, de Maria Peregrina, mas a nossa experiência enquanto educadora, que no caso eu, enquanto mãe também, mas sempre baseado no que psicólogos, isso no meu caso, né? Que a ciência traz, ok? Vamos então começar essa live. Eu gosto muito das duas lives, mas essa eu gosto que a gente fica bem informal. A de quinta é de oração, extremamente importante. É o momento de rezarmos juntos na quinta. E agora aqui é o momento da gente partilhar, ok? Vamos então fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Jesus, batiza-nos com teu Espírito Santo, para que as pessoas que entrarem nessa live possam ser tocadas por ti, Espírito Santo, e que eu possa ser instrumento da tua graça, somente da tua graça. Então, ore comigo agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, iluminai-nos. Gente, eu ainda estou aprendendo, sabe, esse negócio de redes sociais. A Laura me pediu para fazer um story, para lembrar o pessoal da live. E agora eu lembrei, porque eu falei 5 horas, porque a Laura falou, 5 horas, faça um story para lembrar o pessoal da live. E eu fiz, eu não sei se você viu, Laura, pode puxar minha orelha. Eu fiz chamando para live e eu achei na minha cabeça que era 5 horas. Eu fiz maior confusão. Ainda bem que a Ana, uma mãe da escola, me mandou no meu privado. Mildred, já foi a live? Eu falei, não, é 6h30. Ela falou, mas você falou no story que é 5h30, às 5. Eu falei, nossa, eu fui lá, paguei. Então eu acho que tem pessoas que não vão entrar porque eu acabei confundindo as pessoas. Peço desculpa, gente, eu tô aprendendo. É que vocês, como a vida de vocês nessa quarentena também deve estar muito mais difícil, como a gente trabalha aqui home office, muita coisa, com trabalho de casa, com filho, escola, live, e eu me confundi totalmente. Mas estamos aqui. Essa live eu preciso da sua participação, ok? Preciso que você vá fazendo aí as suas perguntas. Hoje é um tema que eu gosto muito, que é birra, né? E é um tema que eu vou dar um pontapé, eu vou dar um gostinho aí, eu vou tentar, em nome de Jesus aqui, que o Espírito Santo me ilumine, passar um saborzinho aí em vocês, porque é um tema muito complexo, que não dá pra parar aqui. Eu acho que é uma live de muitas lives que virão e de um curso. Quero também, enquanto eu estava aqui lendo minhas dezenas de livros sobre birra, limite, nananã, tem mais aqui. Esses aqui são os que eu selecionei, que eu acho mais prático para as pessoas. Penso em escrever um livro sobre isso e um curso. Esse curso
eu falo curso, mas é com o tema mais aprofundado, com referência bibliográfica, com dicas, com práticas, com estudo de caso também. Ele não vai ser para agora, eu preciso de um tempo, já faz tempo que eu estudo sobre isso, até porque tenho filhos, e vai estar na Escola Maria Peregrina para Todos. Não tem como, minha gente, falar tudo de birra e dar receita aqui, tá? Eu sei que nós, enquanto mães, enquanto pais, a gente fica nessa ânsia, a Mildred vai falar sobre birra, vai dar uma receitinha e ó, rápida, nós vamos pôr em prática e nossa vida vai ser maravilhosa, não vamos mais ter filhos birrentos. Se eu tivesse esse poder, né? E se fosse fácil assim, mas não é. Então, não existe receita. Eu vou dizer assim, não existe uma única receita para a educação. Existem histórias, existe o nosso passado, nós olhando para o nosso passado a gente consegue, graças a Deus e à ciência, ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E nós também, graças à ciência, principalmente à psicologia, à pedagogia, mas focando mais na psicologia, nós conseguimos, por tantas linhas terapêuticas, alguns sinais, algumas práticas que a gente percebe que no hoje tem dado certo, tá? Mas não existe uma única, porque os seres humanos são únicos, são totalmente diferentes. Então, preste atenção, você que tem mais de um filho. Eu tenho 2 aqui, 4 anos de diferença a idade deles, 2 meninos. Eles têm coisas muito semelhantes, aspectos muito semelhantes neles, mas tem aspectos muito diferentes, são totalmente diferentes. Por mais você, pai e mãe, você já parou e pensou, nossa, mas eu fiz igualzinho e me deu certo. Primeiro que igualzinho não tem como fazer. A gente acha que a gente fez, mas não fez. E mesmo se conseguíssemos fazer idêntico, são seres humanos diferentes, temperamento diferente, personalidade diferente, nasceram em contextos diferentes, mesmo sendo gêmeos idênticos, são diferentes. É a mesma coisa de uma planta. Eu estou aqui em casa agora com 2 plantas, ganhei uma no Dia das Mães, ganhei uma orquídea, a primeira orquídea que eu ganhei na minha vida. Estou com uma dó dela porque estou pesquisando na internet como cuidar de uma orquídea dentro do meu apartamento. Bom, eu não sabia cuidar nem fora, ainda mais dentro do meu apartamento, mas estou aprendendo. Quem quiser me dar dica depois no meu privado, tá? Com 2 plantas, uma orquídea e uma outra aqui que eu não sei o nome. Aqui, tá até aqui comigo, ó. É aquela que dá umas florzinhas, ela tá feinha assim, mas essa que eu tô cuidando, tá verdinha, bonitinha. A planta, cada planta é de uma forma. Poderia ser 2 dessas que eu esqueci o nome. Essa aqui é a baratinha, de R$1,99. Poderia ser 2 iguais, mas às vezes se eu jogo mais água nessa e menos na outra, essa morre. A orquídea, essa é totalmente diferente. Uma precisa de sol de uma forma, a outra precisa de uma forma. Aquela enjoeira de planta. E com filho, com ser humano, é mais que isso. Entendeu? Então, a semente está lá, dos nossos filhos, plantada ali por Deus, que é o temperamento dele, tá ali. Tá ali quem é o Isaac, quem é o Theo. E eu e o pai temos que saber a hora de pôr um para tomar sol, o outro tem outra hora para aguar, para colocar um adubinho. Tem uns que eu não posso, tem uns que eu posso abraçar totalmente, tem outros que já não precisa de tanto toque, enfim. Isso é educar, tá? Então, por isso que não existe uma receita pronta, tá? Eu sei que você, mãe que entrou aqui, teve muitas vezes que falaram, nossa, tô louco pra ver a live da birra, né? Porque a gente quer uma receita pronta, mas essa receitinha não existe, ok? Depois vocês podem falar aí dos casos de vocês, conforme for eu vou ajudando, e depois a gente pode abrir uma caixinha para perguntas também no meu Instagram, ok? A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, enquanto pais, por exemplo, eu sou da geração X, nasci em 1978, tenho 41 anos, eu não sei que geração que você é, a sua idade, mas mais ou menos entre 30, tem pais que têm 20, tem pais que são da geração Y. Enfim, eu sou de uma geração
que vem de pais que me tiveram, eu e os meus filhos, pós-guerra, óbvio, que nasceram depois da guerra, da Segunda Guerra, e que tiveram um tipo de educação, me passaram uma educação, e assim vai, a gente vai passando. Mas uma coisa tem que ficar muito claro, porque após a Segunda Guerra Mundial, tudo mudou em relação à família, gente. Tudo mudou. Alguns aspectos mudaram para muito melhor, mas outros aspectos para pior. Infelizmente, geralmente nas mudanças, as pessoas, principalmente os governantes, esquecem de ver aquilo que estava dando certo e preservar o que estava dando certo, mas não, na mudança a gente quer jogar tudo fora. Então, eu tive um psiquiatra médico nessa última pós que eu fiz, que ele falava, quando vem uma mudança, principalmente governo, eles querem jogar água suja fora, mas eles jogam a água suja e o bebê fora, sabe? Água de banheiro, ele fez essa metáfora, joga o bebê e a água suja, em vez de jogar só a água suja e ficar com o bebê, ao invés de a gente ficar com aquilo que é bom, não, a gente tem essa tendência. Antes da Segunda Guerra, então as famílias eram totalmente patriarcais, era o pai o centro. O pai poderia ser ruim, um traste, quase não ficava na casa, mas ele era a autoridade máxima. Era a mãe que mandava, mas ela até fingia que era o pai. Ela tinha que dar as dicas pro pai, né? Porque o pai era tão ausente. Mas era um sistema patriarcal. Depois da Segunda Guerra, a maioria dos homens foi para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar. E muitas dessas mulheres, entendo o que eu estou falando, viviam de uma submissão muito complicada. E depois, acordaram. Aquele tipo de família não ia ter mais. E o que acontece? Tinha coisas erradas no tipo de educação que davam? Tinha. Era o autoritarismo, o obedecer à força. Muitas vezes essas crianças viam o pai bater na mãe, um pai ruim, que às vezes bebia, batia na mãe, mas a criança tinha que ficar quieta, porque não tinha hora nem vez, porque nem a mãe tinha hora nem vez, imagina o filho, a filha. Então foi um tipo de educação que deu muito trauma. Só que tinha coisas muito boas também nesse sistema familiar, que era a hierarquia, mesmo que aquele ser lá no topo não fosse bom, mas tinha um esquema hierárquico. Muitas tinham princípios e valores que passavam para os filhos. Muitos pais antigos, isso na época que minha mãe era criança, falavam, olha, faça o que eu falo, meu filho, não faça o que eu faço, mas eu falo. Eu tenho que falar e eu tenho autoridade. Então, tinha princípios e valores, tinha uma questão, por mais que era sofrido, era um sistema muito sofrido, principalmente para a mulher, mas era um sistema de um cuidar do outro. Era um cuidar do outro. Então as crianças se sentiam seguras, porque tinha algo superior a elas. E muitas vezes esse algo superior que fazia assim, de segura era a própria mãe. Porque quer queira, quer não, o pai ausente que trabalhava o dia inteiro, a mãe que ficava em casa, e a mãe, por mais que às vezes ela tinha que ser brava, que tinha que fazer a gestão de tudo aquilo, passava segurança. Segunda Guerra Mundial mudou-se tudo. E aí começou muitas coisas tinham que mudar, como eu falei, principalmente o autoritarismo. Porém, os princípios, os valores, a hierarquia boa não podia ter mudado. Por quê? Aí entraram vários jargões e a própria psicologia também foi nessa onda, óbvio, que era aquilo que se vivia na época, dos traumas, né? E isso veio para a nossa geração. As nossas mães já começaram a nos educar com medo de dar trauma, se eu falar não, se eu colocar muita disciplina. Então, tivemos dois extremos na nossa história.
o antes da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Dois extremos, um aqui antes da Segunda, totalmente o autoritarismo, e aqui a permissividade, porque agora falar não dá trauma, porque agora limites não, porque cansamos dos limites. E hoje nós vivemos ainda pior, porque além do não dar trauma, a gente já viu que não é tão assim. Porque hoje a gente colhe frutos o quê? Os nossos pais foram criados com certo autoritarismo exacerbado, mas tiveram problemas, não tem que fazer perdão dos pais, mas eles deram certo no trabalho, eram fiéis, pessoas do bem. Hoje nós estamos colhendo frutos de pessoas infiéis nos relacionamentos, inseguras, fragilizadas, jovens adultos de 30, 20 anos que não param em emprego porque são totalmente seguros, todos, a maioria de nós cheio de transtornos psicológicos. Por quê? Tirou o não, porque a gente tem medo de dar trauma. Hoje, na nossa geração, também das mães, mais ou menos da minha idade, hoje, a gente, além do não, que a gente viu que não é nem assim, mas a gente também não sabe como fazer. A gente sabe que a gente não pode ser permissiva, totalmente permissiva, a gente sabe que a gente não pode ser autoritário, mas o quê? Como fazer? E também a gente tem medo, porque mentiram para nós, e estão ainda mentindo, que disciplina não pode, que disciplinar é ruim, que disciplinar oprime. Muitos não gostam nem de ouvir a palavra disciplina. Então, para a gente começar a nossa conversa sobre birra, eu quero falar, por isso que eu estou falando que essa live vai dar muito pano ainda para manga, graças a Deus. Eu vou aqui citar um autor. Ao contrário do que muitos pais pensam, a disciplina não tem por objetivo podar ou oprimir, mas estruturar a vida da criança de tal modo que ela consiga se encaixar no mundo real, tal qual ele é, e não tentar dobrar o mundo ao seu ego infantil. É necessário disciplina. Quando eu falo disciplina, eu quero dizer disciplina em tudo. Para que vocês, desde a rotina que nós estamos falando das lives, isso é educar para não deixar meu filho ser um birrento, ok? Eu não posso, e você, pai e mãe, que não conseguiu ainda estabelecer uma rotina diária com seu filho, em relação às atividades básicas, aquilo que eu sempre falo, a hora de acordar, a hora de tomar banho, a hora do almoço, ter uma mesa posta para o almoço, uma mesa posta para a janta, todos sentados. Se você não consegue isso ainda, você tem que dar um jeito correndo, porque é óbvio que seu filho ou vai dar birra, é um forte candidato a ser uma criança ou um adolescente depressivo, enfim. Então, quando eu falo que o primeiro aspecto é a disciplina, principalmente do adulto. Por quê? Porque a primeira questão, quando eu falo de birra, de dar limites, de disciplina, é o exemplo do adulto que está tomando conta, que é o responsável. É o exemplo. Para eu dar disciplina para o meu filho, eu tenho que ter moral para isso. E aí eu pergunto para vocês, senhores pais que estão aqui me escutando, você tem moral para disciplinar alguém, ainda mais o teu filho? E quando eu falo de moral, é moral mesmo, moral e ética. Porque eu tenho que ter moral para eu me fazer ser respeitada. Como você vai querer que o teu filho te respeite, sendo que você não tem moral? E quando, por uma criança pequena, quando fala-se de moral, é moral mesmo. Olha, as crianças, você que é pai da Escola Maria Peregrina, e quem não é da Escola Maria Peregrina, nós temos domingos da vida, nós temos as quartas de formação,
principalmente no domingo da vida, as crianças participam muito, os adolescentes participam e escutam as palestras, que é para toda a família. As crianças da nossa escola têm noção do que muito que é certo e que é errado, do que é rotina. E aí chega em casa, o pai faz totalmente diferente, caiu sua moral. Ok? Você não tem moral. Então, antes de falar de birra, que técnica eu uso para com os meus filhos, eu tenho que usar primeiro comigo adulto, que é ser exemplo, que é ter moral e ética. Ok? Eu tô aqui com uma cola para eu não esquecer o que eu preciso falar hoje. Eu preciso de ter ética e moral. Exemplo, como você, pai e mãe, lida com as situações difíceis do dia a dia, que são várias. Como você está lidando com esse tempo de quarentena? Quando acontece uma coisa no seu serviço, quando você volta para casa? Quando você recebe assim um telefonema assim de uma parente, né? Porque tem parente que liga só para falar o mal. E aí ela fala, a fulana de tal, a prima lá, não sei das quantas, falou mal de você, falou que você não sei o que, você desliga o telefone, ou na ligação, como que é o teu comportamento? Quando você, pai e mãe, na escola do seu filho, você é chamado e o professor e o coordenador fala, olha mãe, e te dá um puxãozinho de orelha, como que você lida com isso? Berrando, falando mal do professor, falando mal do vizinho, do sogro, da sogra. Um negócio cai no seu pé, você já berra e grita e fala todos os palavrões que existem e até cria palavrões. Isso tudo você já está educando para o seu filho ou não ser birrento ou ser. Entender? Então, a birra do meu filho é um sinal também do que está acontecendo com ele. E o que está acontecendo com ele também diz respeito ao que está acontecendo comigo. Eu não estou falando que pais e mães com muita moral, com muita ética, com muita santidade até, não vai ter filho birrento. Vai ter filho birrento. Mas há uma diferença assim enorme. Enorme. Até na solução dessa birra. Então, depois, eu preciso ser exemplo. Exemplo de vida. Se você é casado, mora com seu esposo, com a sua esposa, vocês têm que ser exemplo de casal. Casal que briga muito, que discute, às vezes não tem agressão verbal, física, mas tem a verbal. Para uma criança pequena, escutar um pai xingando a mãe, olha, provoca quase que todas as reações ele vê batendo. Se vê a mãe chorar porque o pai é agressivo verbalmente e a humilha, você está potencializando seu filho não só para birra, mas para tantos inúmeros outros problemas que pode ter na vida dele. Se você é uma mãe que só reclama, uma mulher que só reclama e fica se maldizendo todo mundo, seu filho e sua filha têm um potencial enorme para birras e outros problemas que podem surgir desse ambiente. Então, nós temos que ser exemplo, tá? Ser pai e mãe não é fácil. Eu sempre falo nas lives, não é fácil. Que ser pai e mãe, veio, Deus te capacita, mas já saiba, não é esse conto de fadas que as propagandas da Pampers mostram. Não é. A realidade não é fácil, porque é necessário uma renúncia contínua do pai e da mãe, somente para ficar quieto, ser exemplo, enfim. Depois, educar o filho para não ser birrento na disciplina vai exigir tempo, repetição e muita disposição. Tempo, que eu vou colocar aqui, paciência, repetição, olha lá a rotina, e disposição. Virtudes que estão sendo roubadas de nós nessa era que nós estamos vivendo.
Por quê? Nós estamos num mundo muito apressado, muito rápido. Por isso que vende como água quem fala de birra. Por isso que estava todo mundo ansioso para essa live, porque a gente quer uma solução, uma receita rápida, imediata, como esquentar feijão no micro-ondas. É ó, VaptVupt. Descongelar uma carne no micro-ondas. Nós estamos nesse mundo. Então a gente tem que enunciar a toda essa tecnologia que é rápida. Não, mas tudo é muito rápido e a gente vai na onda. E essa rapidez, esse acelerar não pode entrar na educação dos nossos filhos. Porque eles são humanos, eles não são robôs. Não é porque... eu vou precisar de ajuda, Eré? Gente, acho que o YouTube aqui... Quem tá no YouTube? Tem gente no YouTube? Eu acho que no YouTube encerrou. 1 minuto, gente. Aqui é tudo ao vivo mesmo. Eré, corre aqui que seu computador desligou. Quem tá no YouTube, o computador aqui desligou. O que será que aconteceu? Eu acho que é a bateria. Ele vai vendo, eu vou prosseguindo, tá? Desligou. Que pena. Ele vai tentar aqui solucionar. Não é a bateria? Deu mau contato. A bateria. Vou continuar aqui, tá? No Instagram, enquanto ele tenta voltar aqui no YouTube. Ok? Essa pressa desse mundo atual não pode vir entrar nas nossas, na educação que nós damos aos nossos filhos. Repito, educar um filho vai exigir tempo, repetição e muita disposição. Não é da noite para o dia. Por isso que eu não acredito em técnicas rápidas. Eu não acredito em técnica para disciplinar filho. Eu sou totalmente duvidosa em algumas linhas, até psicológicas, que você vai lá e gasta um dinheirão que fala, usa essa técnica de não sei o que, da respiração, de lá, que vai dar tudo certo. Não, é ser humano, exige tempo. Ele dá o exemplo da planta, que eu tenho que ir ali adubar, eu tenho que aguar, eu tenho que ter paciência, às vezes eu piso sol demais, às vezes eu piso água demais, e eu vou com o tempo conhecendo e ali nos erros e nos acertos, entendeu? Então, exige muito tempo e paciência. Renuncie toda pressa para educar filho, entende? Depois, de uma outra questão que atrapalha muito a educação que a gente dá para os nossos filhos, e aí eu falo mais para a mulherada. Nós somos uma geração de pais fracos, de pais medrosos, de pais inseguros. Isso tudo vai passando para a criança. A criança tem que se sentir segura onde? No lar dela. Com quem? Mais segura com os pais do que com os professores. Viu, pais? Ela tem que sentir essa segurança. É a base de segurança para a vida, para tudo. Para um dia ela largar de você. Muito bem, com autonomia. Ela precisa dessa base segura. Então, nós somos uma geração fraca porque temos medo de errar, medo do meu filho ter um problema, medo de dar trauma, agora é medo de ter transtorno, de ter dislexia, de ser autista, porque agora está na moda autismo, de ser autismo, a gente tem medo de tudo, menos medo do seu filho virar um tirano, medo dele matar as pessoas. E isso eu nunca vi pai e mãe chegar em mim lá na escola e falar, ai meu Deus, eu tô com medo, sabe do que? Eu tô vendo o comportamento do meu filho, eu tô com medo do meu filho ser um serial killer. Nunca vi pai falar isso. E é o medo que você tem que ter do jeito que você educa seu filho. Mas a gente tem medo porque a gente quer a perfeição, porque a gente quer o bebê da Pampers, antes era Johnson, né? Agora é da Pampers. Porque a gente, com o Google, que é muito bom, mas tome cuidado, a gente fica atrás de transtorno. Eu nunca vi isso.
Eu recebi uma ligação, agora assim, a gente em tempo de quarentena, né, as pessoas acham assim, agora a Milton vai ter tempo para me escutar. E eu gosto de escutar muitas pessoas, né? Mas não é sempre assim, não tô com esse tempo, não. Mas tudo bem, uma pessoa me ligou, vou dar esse exemplo, muito próxima a mim, e falando, olha, eu tô muito preocupada porque o meu... E falou lá, meu parente já vai fazer 2 anos e não fala ainda, não fala uma palavra. E na fala da pessoa eu fui percebendo, né, que ela tava com medo do menino ser autista. E ela falava já justificando e não deixava eu falar. Primeiramente não deixou eu falar nada e ela já ia dando as respostas porque eu vi no Google. Eu entrei no Google e vi que pode ser autista, que não sei o quê, e já tá com 2 anos, já tinha que estar falando, já tinha que falar muito, porque 2 anos lá no Google fala isso, que eu tô estudando, eu fui falando, falei, não, chega, para. Primeiro que essas idades são equivalentes, tá? Realmente, com 2 anos a fala já, se não destravou, já é momento já para estar destravando. Só que antes de ir em fono, antes de ir em psicólogo, antes de ir na psiquiatra, você tem que mudar o ambiente. Você tem que mudar você. Você tem que tentar mudar a mãe da criança. Como que é o ambiente ali. Tudo. Se existe rotina. Aí eu perguntando, como é que é a rotina? Primeiro que rotina não existia, né? A criança de manhã fica o dia inteiro na televisão ou no tablet. À tarde ela dorme a tarde inteira e é um sossego, realmente. Criança dormir, bebezinho assim, é um sossego. E à noite dorme na hora que vem o sono, às vezes 11 da noite. Eu falei, bom, primeiro, essa criança é muito inteligente, pra que ela vai conversar? Ela fica meio período do dia em tela, outro meio período dormindo, sobra um pouco da noite, os pais já cansados, volta pra tela junto com o pai e com a mãe, não tem necessidade de falar, e vem tudo pra ela, que é a criança caçulinha da família, mas o medo da família, porque é muito mais fácil eu diagnosticar, por mais que eu ame, do que eu ter que mudar. Pais e mães, prestem atenção nisso que eu estou falando e receba isso com todo carinho, mas eu preciso falar. É muito mais fácil eu rotular e diagnosticar uma criança, meu filho, do que eu, pai e mãe, mudar para ter moral, para ser exemplo, para acordar cedo, para fechar a tela e ter momento para brincar, para ter momentos de eu falar com meu filho, deixar meu filho fazer até uma baguncinha em casa, porque criança em casa vai sujar, enfim, para aguentar o choro. Eu prefiro diagnosticar. Eu lembro que lá atrás, no início da escola aqui em Rio Preto, tinha uma criança muito sem educação. Muito sem educação. Porque agora, na modernidade, pós-modernidade, nós temos mudado a palavra falta de educação para tudo quanto é transtorno. E muitas vezes é tirania. Eu estou criando uma pessoa, um ser tirano. Muitas vezes é falta de educação pura. E aí a gente já começa a hiperativa, é isso. E aí uma mãe falando, e eu falei pra ela, olha, primeira coisa, você tem que dar limite pra essa criança, pra depois a gente ver se o que é. Não vou te encaminhar para um psiquiatra, que a mãe queria que eu encaminhasse para um psiquiatra, sendo que eu estou presenciando e vendo que preciso mudar tudo, começar a ter rotina em casa. Porque é uma judiação, uma injustiça, é um pecado que a gente vai fazer com a criança. A mãe me diz, mas até você que essa foi sincera. Não, eu quero que ele toma Ritalina. Na época era moda Ritalina. Porque meu vizinho tá tomando, a criança tá calma. E se você não me mandar para um psiquiatra, eu mesma vou. Porque eu quero que minha filha tome Ritalina. Então vai com Deus. Mas aqui nós não vamos te dar laudo nenhum e nem encaminhamento. Então, antes de tudo, nós estamos nessa geração, gente. Essa mãe foi sincera, mas eu sei de muitas que pensam assim, mas tem vergonha de falar. Mas pensam. Porque a gente fica atrás de diagnóstico, de diagnosticar, porque a gente não dá conta. Então, é melhor eu terceirizar, como eu tenho falado, um psiquiatra, um psicólogo, me dá aqui. Minha filha, meu filho não
não é uma coisa corriqueira, não usa fralda ainda, já não tem que idade. Olha, muitas vezes em torno da alimentação, do controle dos esfíncteres, que é segurar o xixi e o cocô, do que daí a consequência é o uso de fralda, mas alimentação, uso de fralda, dormir sozinho, tem muita coisa, o falar da criança, tem muita coisa envolvida, muita questão envolvida. São raros os casos de problemas reais, entendeu? De transtornos, são raros os casos. A maioria é um problema que começa lá de uma rotina mal estabelecida, de brigas constantes dos pais, de superproteção. A criança que é muito super protegida, que o pai e a mãe têm medo de tudo, e agora nessa época de corona, tá justificando a sua superproteção, né? Eu tenho visto isso. Agora, aí ó, tá corona, eu não falei que tinha que ser assim, eu não falei, a criança, você não precisa falar pra ela sente esse ambiente. E ela não vai querer, ela vai sentir um rei, uma rainhazinha, e qualquer coisa que desconforte ela vai negar. Gente, eu li um livro recente que eu amei a autora, que a autora fala que na clínica dela ia muitas crianças com suspeita de autismo que não eram autistas e tinham as características autistas de, às vezes, fala atrasada, nossa, agora fugiu, ausência do vínculo, do olhar, a criança isolar. Não, agora eu esqueci o autor, tá? Depois eu vejo, posso mandar pra vocês. Não é nenhum desses que eu tô aqui. Eu esqueço o nome de livro, de autor, de filme, assim, ó, some da minha cabeça. E que a maioria era, não tinha nada. Por quê? Porque era super protegida. Os pais permissivos, com medo de dizer não, com medo da palavra disciplina. Gente, disciplina é necessário, não há liberdade sem disciplina, não há responsabilidade sem disciplina. E disciplinar um filho não é oprimir o filho, é diferente de autoritarismo. Agora, a disciplina, ela é necessária. E uma criança sem disciplina é uma criança insegura. Olha, uma criança, quem está na escola, e pode até falar aí quem é de escola. Quem é de escola concorda comigo, que tem crianças que eu enquanto psicóloga, educadora, eu fico, gente, eu acho que tem problema, porque a criança tem uma dificuldade na fala, a criança tem uma dificuldade na escrita. E quando a gente vai investigando, você vai vendo que são pais super permissivos. A criança espirra, já vem com lencinho, porque não pode catar rindo. A criança cai, já vai lá, não soprar, porque não pode chorar, não suporta o choro da criança, não suporta, já dá tudo ali. São crianças que depois na vida social, da sociedade que é a escola, vai ter problema. Às vezes cognitivo, e na cognição, no intelecto, não tem, faz teste, não dá nada, graças a Deus, porque não vai dar nada. Ali, ó, a irmã Marta, tudo bem? Concorda, Educadade Sagrado Coração. Quem trabalha em escola e educação vai concordar comigo. A gente teve uma criança e que eu fiquei muito assim com os pais. A Nara, que é da educação, professora, já foi nossa professora, né, Nara? É nossa amiga, super que concorda. Quem tá na escola sabe disso. E essa criança, uma criança pequena, com atraso na fala, dicção, assim, não dava pra entender, com muito jeito de bebezinho. E essa criança agressiva, quanto qualquer, não era não. Na hora que falava assim, agora vamos pra fila, porque nós vamos pro recreio. E já se jogava, chorava, chutava criança, chutava educador. Então não é nem um não, é em alguma regra que muda já o comportamento de birra. E aí eu falei, nossa, esse daí vamos ter que chamar urgente os pais. Aí vieram os pais da escola, e nesse dia da escola, infelizmente, os pais, estava o nosso psiquiatra. Que a gente tinha um psiquiatra que nos ajudava em alguns casos, estudo de casos, tudo. E eu falei pro pai, olha, é o seguinte, se eu mandar essa criança desse jeito agora no psiquiatra,
que não atendia, viu, gente? Não fazia atendimento clínico, não. Mas ali no estudo de casa, ele vai pedir para essa criança ir urgente para a clínica dele. E se ele não fizer uma anamnese com a família, toda uma investigação, vai dar tudo quanto é transtorno. E eu sei que, primeiramente, não é. Essa criança não tem disciplina, ela não tem limite. Então, antes de levar para algum lugar e te dar vários transtornos e várias medicações, vamos ser justos para a criança e amar pai e mãe. Vamos ter tempo, repetir várias vezes a boa disciplina, ter disposição, mudar de vida para que essa criança não venha a ser mais um rótulo de transtorno. Graças a Deus são pais maravilhosos que entenderam e quiseram. Aqui, queria chamar a atenção porque a mãe parecia ausente, porque não dava... Não entendi, Ed, o que você quis dizer. Não entendi. Entenderam? A criança sem limite, ela vai ter um atraso na vida, sem disciplina. Olha, até na vida cognitiva, é isso que eu estou falando. Então, pais e mães, a primeira questão para a gente pensar no meu filho, na criança que dá birra, sou eu ser exemplo, sou eu ter moral, para ter respeito. E aí eu entro, que é o que eu quero falar hoje, porque tem muita coisa para falar, vou ficar para as outras lives, tá? É a questão que uma coisa que não poderia mudar, isso não poderia ser jogado fora. A agressividade, o autoritarismo do pai, a escravidão da mãe, isso tinha que mudar mesmo. Isso tinha que mudar. Isso, graças a Deus, mudou. Isso é de Deus, gente, essa mudança, tá? Agora, o que não poderia mudar é a questão da educação de valores. Porque por mais que o pai... Eu tô falando do pai, gente, porque é do modo geral, tá? É do modo geral que eu tô falando, mas existiam mães também, mas do modo geral. A história, do modo geral. Por mais que o pai, ele era ausente, ele era autoritário, mas ele junto com a mãe ensinava valores. O que são esses valores? Eu não vou falar o que é valor. Não estou aqui querendo dar uma aula de valor, que eu não tenho nem condições para isso aqui nessa live. Mas, simples, era ensinado dentro de casa o que era certo e o que era errado. Era ensinado dentro de casa o que era certo e o que era errado. Primeiro porque a gente tinha uma casa mais arrumada. Uma casa em que a gente via onde era a mesa. Uma casa que existia horários. Uma casa que não era permitido a criança comer em frente da televisão. Óbvio. Uma casa que na hora que fosse almoçar e jantar tinha que desligar a televisão, tudo tinha que sentar na mesa e o pai lá na ponta. Poderia ser mulher hoje. Mas existia uma organização e existia isso, ensinar o que é certo e o que é errado. Hoje, dependendo da linha, dependendo de quem escutar aqui, eu posso ser apedrejada porque eu estou falando que você, pai e mãe, tem que ensinar o que é certo e o que é errado pro seu filho. Gente, isso é o básico, isso é o óbvio. Isso lá desde a barriga da mãe. Eu tenho que ensinar o que é certo e o que é errado. Depois, quando o seu filho tiver maturidade para ter autonomia moral, aí ele vai ver se tudo que você ensinou que é certo e errado, se ele concorda ou não. Mas isso quando ele tiver maturidade. O que está acontecendo é o contrário. Isso que é certo que é errado, não, porque a gente relativizou tudo. O mundo relativizou. O que é certo que é errado? Não posso mais falar. Não posso. Sou oprimida a falar o que é certo e o que é errado. E por favor, não pense em política agora não, porque no nosso país tudo virou política. Foi em termos de psicologia, de educação, de ser humano. E isso é dever de pai e mãe, tá? Porque teu filho, ele é criança, tua filha. Ela tem que saber o que é certo e o que é errado. Filha não pode comer doce antes do almoço, um monte de coisa simples. Eu vou dar exemplos corriqueiros. Não pode. Por quê? Porque faz mal. Na casa da minha avó eu como. Na casa da sua avó. Bem que você falou. Lá é uma vez por semana, quinzenalmente. Aqui em casa, não.
tem essa regra, tem esse valor. Você está entendendo quando eu falo de regra, de valor? De ensinar o que é certo, o que é errado? Aqui existe isso. É esse tipo de disciplina. E aqui vai ser assim. Quando eu escutava muito do meu pai, você tiver sua casa, aí você faz as suas regras. Tá entendendo? Você escutou já do seu pai? Escutei muito do meu pai. Porque eu era muito assim, mas por que tem que fazer isso? E quando você tiver a tua casa, aí você faz se você quiser. Mas aqui existe essa regra. Tá? E a gente pode complementar aquilo que os nossos pais não complementavam, que a gente ficava meio chateado. Eu ficava, ainda mais na adolescência, nossa senhora, meu pai é chato. Eu pensava, né? Ai de eu falar. Mas eu pensava, nossa, mas meu pai é chato. Hoje eu posso complementar, eu posso explicar, filho, não pode isso, pode isso. Não. Eu posso sentar e falar do porquê não e do porquê sim. Antigamente era porque sim, porque não. Fez mal? Muito pouco. Eu acho que fez mais bem do que hoje, tudo permissivo. E hoje é uma troca de valores, porque quem dita a regra é o filho. Quem está ditando o que é certo, o que é errado, o que pode ou não pode é o filho, porque na primeira birra dele, você libera tempo de tela. A Mildred já falou várias vezes na Escola Maria Peregrina. Tem um curso que está lá na Escola Maria Peregrina para Todos sobre tempo de tela, baseado em ciência. O quanto faz mal seu filho ficar uma manhã toda, uma tarde toda num computador, num tablet, não sei lá o quê. E você concorda, mas na primeira birra dele, deixa. Não aguento, Milton, não aguento. Quem está ditando a regra? É o filho. É seu filho. Meu amor, você está formando um tirano. Um tirano. Me perdoe a franqueza, mas é isso. Pense bem no amor que você dá para o seu filho. Pense muito bem. Reflita, entendeu? Porque amar é educar. Amar sou eu educar meu filho no que é certo, no que é errado. Não é a escola que tem que educar. A escola ajuda, a escola complementa, obviamente. Mas primeiro são os pais. Me corta o coração quando eu escuto criança, adolescente, dizer, eu queria ficar mais aqui na escola do que em casa. Me corta o coração. Porque eu tinha que ser o contrário, eu queria ficar mais na minha casa. Então, primeira coisa, exemplo, educar para valores, ensinar o que é certo e o que é errado. Só que ser pai e mãe, você nem sabe mais o que é certo e o que é errado também, né? Porque dá preguiça, viu, gente? Dá trabalho, dá preguiça, educar o que é certo e o que é errado. Primeira coisa, já vou falar agora aqui para as famílias Maria Peregrina. Nós estamos numa mega plataforma online, estão dando um show os professores. Claro que dá trabalho, trava uma coisa, internet, como deu aqui na live, computador, acabou a bateria, acabou. Essas coisas acontecem na tecnologia. Eu acho bom acontecer, porque não é a tecnologia que manda, é o ser humano. Mas, enfim, começa do valor que você dá para a escola. Crianças entrando em aula ao vivo de pijama. De pijama. Eu acho isso um absurdo. Que dá pra ver que a mãe chegou atrasada porque a criança, acordou lá a criança correndo. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de valor. Olha o valor que você dá para a escola. Pais e mães que já nos davam trabalho em entrega de tarefa e atividade, agora com online, agora tem justificativas. Ao contrário também acontece, graças a Deus, o contrário. Pais e mães que na hora das aulas ao vivo, de uniforme da escola. Isso é maravilhoso. Que tipo de valor você está dando para o seu filho? Eu nem falei de birra, de técnica de birra, porque eu quero falar isso lá nas últimas lives. Porque aqui é pai e mãe primeiro. Eu não concordo, eu sou uma psicóloga que não concordo com muita criança em terapia. Quem tem que ir é pai e mãe, que não sabe mais o que é certo e o que é errado, que tem medo de disciplinar o filho, de ensinar o que é certo e o que é errado, que são os mole, que são os covardes, que não tem disposição para educar, porque tem preguiça, sabe? Porque é cômodo, claro que é. Primeira coisa ser pai e mãe, que eu acho que nas igrejas tinha que falar em curso de novo, você vai falar, você quer ser pai e mãe, quer formar uma família? Então, minha filha, não vai acordar mais depois das 10, não. Só se for feriado, acabou. Pensa bem, não vai ter mais isso.
é renúncia. Vai ter filho, é renúncia. Entende? Na hora do cochilinho, não vai ter, só se organizar muito bem. Dá pra ter até, mas eu tô falando assim do modo geral. Porque eu conheço muita família que não educa e não disciplina, também por preguiça. Porque exige tempo, repetição e muita disposição. Então, essa live de hoje, depois eu anotei, hoje eu tive reunião com professores, mas eu fiz a anotação em outra folha. Mas elas me falaram disso. Viu, tá tendo um desrespeito. Criança entrando de pijama em live, pai e mãe empurrado. É o tipo de valor. Depois seu filho vai dar birra é pouco. Você reza pro seu filho matar os outros depois. Tá? E você, com essa falta de valor, principalmente a escola, você está deixando seu filho inseguro. Inseguro. Você que deixa seu filho ditar as regras da sua casa, além de inseguro, você está achando que ele está tendo autonomia. Meu filho tem autonomia. Ele escolheu até o carro que a gente ia ter. Se é autonomia, não. Isso não é autonomia, não. Pelo contrário, seu filho não vai ter autonomia, não. Seu filho vai ser um tirano. Porque não consegue ter autonomia, autodisciplina, vai querer matar o primeiro que for contra ele, não deixar ele escolher tudo. Teu filho não tem capacidade de escolha, seu filho pequeno. Quando chegar na adolescência é outra conversa. É disciplinar, mas é um outro tipo de disciplina. Seu filho de 4, 5 anos, você deixar ele escolher rotina de casa, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão se iludindo. Entende? É ilusão. Mentindo para si mesmo. Você é esperto, você sabe que não é assim. Então, vamos mudar o jogo. Ser exemplo, ter moral para ser respeitado. Exige tempo, disciplina exige tempo, repetição e muita disposição. E educar valores. O que você tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Não tenha medo. Mesmo que você não é da escola Maria Peregrina, na escola lá do seu filho, a professora vai falar para ele, filho adolescente, isso é opressão. Você vai falar, não, isso é opressão, não, isso é educação familiar. Depois lá na frente ele faz o que ele quiser. Mas enquanto mora na minha casa tem uns valores e tem o certo e o errado. Não deixe essa sociedade relativista tirar aquilo que é o mais importante para a família, que é aquilo que é mais valorativo e a função da família, educar para valores. Não deixa tirar isso de você, ok? E para isso a gente não precisa de entrar em política, isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com a educação do ser humano, ok? Também estão confundindo agora na nossa cabeça aqui no nosso país. Porque se eu educo para valores, você é do partido tal. Se eu falo que a mulher foi escravizada e que não pode ser escravizada, você é do partido tal. Não, como o Papa Francisco diz, eu sou cristã, tá? Eu sou cristã. Gente, deixa eu falar aqui que eu tenho vários recados, que já está acabando o tempo. Aqui eu tô sem o YouTube, né? Já voltou o YouTube, Laura? Acho que não, né? Mas depois você entra lá no meu canal do YouTube, se inscreva e dê o like. Essa live vai ficar lá, né, Laura? Eu acho, no meu canal do YouTube. Você passa essa live, compartilha para um monte de gente. Eu fiquei muito feliz semana passada, um amigo meu falou, olha, compartilhei tudo para as mulheradas, as enfermeiras do hospital, elas amaram. Compartilha, gente. Entendeu? Às vezes a gente compartilha só coisa ruim. Não sei se você gostou. Se você gostou, compartilha, tá? Tem gente precisando, tá? Então, nós teremos o nosso retiro de... Nós teremos o nosso retiro de Semana Santa, não, Pentecoste. As inscrições já estão abertas, né? Participação do Eduardo, da TV Século XXI e do Marques, tá? Como que eu faço? O valor é só R$19,90. O link de inscrição está na bio do Instagram e aqui agora não, né? No chat do YouTube, mas na bio também está, na minha bio, acho que na do Marques, na das Missões Maria Peregrina. Quem se inscrever ganhará 30 dias de acesso à plataforma Escola Maria Peregrina para Todos, tá? 30 dias. Com os cursos todos disponíveis. Tem o curso já, gente, tempo de tela, do sono, autoestima professor-aluno, tá tudo lá. Você se inscreveu, fez o retiro, você ganha 30 dias de plataforma. Assim que você fizer o pagamento, você vai receber 2 e-mails.
eles são importantíssimos. Você confere o e-mail. O primeiro e-mail é de confirmação do pagamento e depois o segundo vem um link, o segundo e-mail, com o grupo do WhatsApp. Você vai estar no grupo do WhatsApp do retiro, dos participantes, e que lá vai dar o link para as pregações do YouTube. Entenderam, gente? Então, imperdível. Quem participou da Semana Santa, eu tenho certeza que não vai deixar de participar nesse. Viralize isso, chama. Tem a questão do Senato, você vai chamar um grupo para online, né? Tá, cada um na sua casa participando do encontro. Eles estão vendendo máscaras para o brechó. Para o brechó. Máscaras no brechó. Eu ia trazer a minha de exemplo. Mas as máscaras lindas, super estilosas. Para esse tempo nosso de pandemia, agora eu acredito que a gente vai ter que ficar com máscara. A minha irmã Idelma tá aí. É a Idelminha que tá vendendo lá no brechó. De máscara nós vamos ter que ficar, eu acho que até o ano que vem a gente entra com essas máscaras. E é uma forma de prevenção e você ajuda a Escola Maria Peregrina. Ok, gente? Olha, pessoal, mandem sugestões de live. Laura, eu acho que semana que vem a gente continua com esse tema de birra, tá? Compre as máscaras no brechó, @brechó Maria Peregrina Vetorazo, tá? Compre lá e a gente faz a entrega online. Se você é de Rio Preto, talvez até a gente leve, não sei como é que tá sendo, mas compre, ok? E acho que semana que vem a gente tem que continuar com essa live que tem muito pano para manga, tem muito assunto, muita coisa. Então, para finalizar a nossa noite, seja exemplo, tenha moral para ser respeitado, para o seu filho te respeitar. E não esqueça, começa a mudar o comportamento da rotina, estabeleça a rotina que já vai ajudar. Semana que vem a gente continua com esse tema, ok, gente? Beijos. A Laura disse que pode ser mesmo o tema de semana que vem. A irmã Marta disse, continua. Quem quer que eu continue, gente, esse tema semana que vem? Fala, continua. E compartilha essa live, ok? Sim. Edna, eu não consegui acompanhar teu pensamento aqui, tá? O Freitas, sim. A Ana, adorei. Obrigada, gente. Deus abençoe. Até quinta com a nossa live Mudando o Pranto em Festa. É o nosso momento de oração, ok? E também de tentar trazer a palavra do Papa Francisco para nós, tá bom? Deus abençoe a todos.